Que tipo de personal é você? Canivete suíço ou rabbit? Para quem não fez a certificação, nunca deve estar falando que porra é essa que esse Tadeu está falando. Pois é, nós vamos falar uma coisa que essa resposta na sua carreira faz uma diferença incrível. Se você entender isso que nós vamos falar e aplicar e começar a direcionar a sua carreira nesse caminho. E o Juliano é um dos que, em determinado momento da carreira dele, sacou que precisava mudar. E mudar no sentido de assumir esse conceito na prática, conceito que a gente vai falar agora. Então, vou começar e daqui a pouco o Juliano vai já contar aí como é que foi essa história dele. Mas para quem está perdido aí, né? O que esse cara está falando de canivete suíço e o rabbit, que é o outro tipo de saca-rolho? Isso é uma analogia que já faço há um bom tempo e basicamente é a seguinte, gente. Se você, quando você vai, hoje em dia todo mundo toma vinho, né? O vinho cresceu pra caramba, o mercado e tal. E quando você vai fazer um jantar na sua casa ou convida os amigos para bate-papo e tal, por exemplo, convida lá um casal de amigos, é muito comum você servir vinho. Hoje é muito comum. E você sendo ou não um entendedor de vinho, né? Tem gente agora, é muito comum também você encontrar as pessoas que foram fazer cursos e compram vinhos de várias origens e tal, e que entendem lá do vinho e gostam de falar sobre isso. Mas mesmo que você não seja, né? Você seja apenas um tomador de vinho, um apreciador, e vai lá servir para os seus convidados. Você está esperando o pessoal, você comprou um vinho bom lá, que você gosta, 2, 3 garrafas para vocês consumirem naquela noite ali, bater papo. Você apresenta lá o vinho lá para o seu, esse aqui e tal, é da Argentina, vamos ver se é bom, bababá. E aí você vai abrir o vinho. Você pega o seu Victorinox, seu canivete suíço, procura ali, até a imagem está dando para ver bem ali, procura a ferramenta, né, a porquinha lá, rabo de porco, do saca-rolha, tá ali, enfia o saca-rolha, girando, do Victorinox, na rolha do seu vinho e puxa. É isso? Não, né? Se você puder evitar de usar um Victorinox, um canivete suíço para abrir o vinho na frente dos seus amigos, você vai evitar. Se você puder, você vai dar preferência a um rabbit. O que é o rabbit? Tem uma imagenzinha dele aí. Rabbit é considerado o mais avançado, o mais moderno saca-rolhas de vinho que existe. O corpo dele é feito de titânio, alguma coisa assim. Então ele dura a vida inteira e você, de uma forma muito suave, você faz ali o rabo de porco ali entrar na rolha e aí você suavemente, quase como se apertasse um botão e a rolha sai suavemente. E é óbvio que você dá preferência na hora de abrir o vinho, principalmente se estiver com mais gente, você dá preferência ao melhor saca-rolha que você tiver, a um desses. Faz parte da cerimônia do vinho. Você só vai usar o canivete suíço
Se não houver outra opção. Você esqueceu do negócio, não acha, não encontra lá o outro saca-rolha que você tem melhor, o saca-rolha quebrou na hora, e aí você lembrou que você tem o Victorinox, que é muito comum os homens terem algum, né, numa gaveta em casa. Hoje em dia é menos, mas isso era presente, né? As pessoas presenteavam os outros com ele. Eu tenho um em casa. E aí você lembra dele, vai lá e pega de coisa e ainda tira sarro disso e faz uma brincadeira ali para os seus amigos não falarem, nossa, que coisa estranha. O que a gente está falando aqui, essa analogia, na sua carreira, ela significa o seguinte: você tem de especializar a ferramenta que você é. O que nós estamos falando aqui, o Victorinox, o Victorinox é um generalista, é uma ferramenta generalista. Olha lá quanta coisa tem ali. Tem para cortar unha, tem serrotinho, tem o canivete, tem abridor de garrafa, tem abridor de vinho, tem um monte de coisa. É um generalista. Quebra galho. É um verdadeiro quebra-galho. Né? Numa emergência. A sua carreira não pode ser um quebra-galho. Você tem que ter uma especialidade. Você tem que ser como o Rabbit. O Rabbit só faz uma coisa. Você não consegue usar o Rabbit para cortar a unha, para cortar alguma coisa, para abrir uma garrafa de tampinha, nada. Ele só abre rolha, garrafa de vinho. É a única coisa. E isso parece estranho, eu sei, para muitos profissionais, principalmente no início da carreira. Porque o cara começa a ter um cliente, outro. Um cliente é um idoso que precisa melhorar a mobilidade. O outro é uma mulher de 28 anos que engordou 5 quilos na gravidez e quer perder esse peso. O outro é um executivo de 35 anos que quer ficar forte, quer desenvolver a musculatura e ficou muito tempo parado. Cada um exige uma abordagem do profissional diferente. O outro tem uma condição clínica qualquer, né? Diabetes, ou pressão alta, hipertensão, e ele vai. E é muito comum no começo, você, profissional, os profissionais, vai pegando, o que eu preciso é de clientes, tal. E aí é óbvio, não estou falando que você está fazendo... o cara, eu peguei um cara com diabetes, deixa eu estudar diabetes aqui para entender o que eu posso e o que eu não posso fazer, legal. Mas é óbvio que você nunca vai, aos olhos dos prospects, ter o mesmo grau de atratividade que uma pessoa que é especializada em exercício para diabéticos. Né? Então, hoje, você sabe, você tem médico, você tem ortopedista e você tem ortopedista especializado em ombro, por exemplo, no joelho. E quando você tem uma lesão, um problema no ombro, se você puder escolher em qual que você vai. Simples assim. Qual que você vai? Tive uma lesão no ombro surfando, como um amigo meu teve, muito séria. Ele vai no médico, no clínico geral? Só se não tiver nenhuma outra opção. Ele vai no ortopedista? Melhorou. Se ele tiver a opção de ir no ortopedista especialista em ombros, é provavelmente a escolha que ele vai fazer. E aí eu já vou passar para o Gil. Vou encerrar esse papo agora aqui. Com uma coisa muito importante. Você fala, ai, Tadeu, mas eu vou perder cliente, eu vou falar não para os clientes que não tiverem aquela necessidade? Você vai. Mas tem uma vantagem. Você pode, o especialista em ombro, para tratar do seu ombro lesionado, vai cobrar a mesma coisa que o cirurgião, o clínico geral? Não, né? Você sabe disso, como paciente aí, você sabe disso. Você pode cobrar mais quando você é reconhecido como uma pessoa que resolve
aquele problema que o cliente tem. Você pode cobrar mais. É ou não é, Gil? Com certeza, Tadeu. A grande discussão aqui. Ó, o professor Alexandre aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse é bodywork até o. Esse é bodywork até o coisa. O Manuel aí, o programa Lesão Zero. Dois exemplos de especialistas aqui. A grande questão eu acho que o mais importante é a gente pautar que, desculpa, mas um generalista nunca vai vencer um especialista. Sim. Raramente. Ponto 1. Ponto 2. A gente tem, acho, duas palavras importantes para vocês, levando em consideração o momento que a gente está aqui agora. Congruência e audiência. Congruência. Então vamos lá. Vocês compram um curso, estou cansado de ver profissional de educação física, compra o curso de internet do fulano XYZ. Aí o fulano XYZ mostra para vocês que o nicho mais amplo de mercado, com maior busca na internet, um exemplo é o emagrecimento. E aí, você olha esses números, subjuga que trabalhar com esse nicho de mercado vai aumentar a sua audiência, e também esquece que você não está magro. Ou esquece que você não tem uma compleição física que está condizente com o que você fala. Você fala uma coisa, mas a sua execução é outra. Isso compromete totalmente a percepção de reconhecer do cliente, porque ele vai ver uma coisa que não bate com a fala. E quando a gente fala de generalista e especialista, tem uma coisa que é importante. O aluno está em busca do resultado. Ponto. E acredito que o resultado tem que acontecer para o cliente. E, galera, ter um crescimento substancial em mídias sociais, agora eu vou deixar uma pergunta. É uma garantia de reconhecimento financeiro? Então, quando a gente levanta essa bola, quando o Tadeu levanta essa bola com muita expertise sobre você se tornar um especialista, significa em como você cria meios, ferramentas, caminhos, estratégias para você entregar o que você pode entregar de melhor para o seu cliente. O primeiro sucesso vai acontecer ao seu redor para depois ele começar a irradiar. Essa é a grande questão. Então, vou dar um exemplo. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha equipamento de musculação. Tá? Se eu olhar aqui ao fundo, olha lá. Tem os equipamentos aeróbios, a parte funcional lá no fundo da sala, a cardio em cima e acabou. Porque eu acredito na minha metodologia. Eu não estou dizendo que é única, nunca falei isso. Ela é uma metodologia onde o foco é o uso do peso corporal. Então não justifica eu falar de peso do uso corporal, aí o cara chega no meu espaço, no meu laboratório e está lotado de equipamento de musculação. Então, a partir do momento que eu vi essa importância de tornar-me ainda mais especialista, eu lembro que faz 3 anos, falei, Tadeu, eu vou vender todos os meus equipamentos. E aí eu vendi por etapas, até para não assustar todo mundo, e hoje não tem equipamento de musculação aqui. O quanto isso melhorou? Melhorou tudo para mim. Tem aluno que fala, Gil, eu quero fazer musculação. Eu falo, tem fulano, tem ciclano, comigo não rola. Eu nem treino mais musculação, não tenho mais vontade, não curto, e tem N profissionais especialistas em musculação. Então, a busca pela especialidade vai gerar também um maior domínio de tempo para vocês, um maior reconhecimento das pessoas ao seu redor, e tem tanto cliente pedindo para ser cuidado, galera. Vocês fiquem à vontade, vocês não precisam brigar com ninguém. Basta fazer o seu com uma eficácia, dia a dia, melhorando os seus resultados com o aluno, entendendo o seu princípio de treino, e você vai ganhar muito tempo. Você vai ganhar muito tempo. Acho que essa é a consideração, tá vendo? E quando você escolhe uma especialidade, facilita a sua vida. Tá? Porque lembra, o exemplo que eu dei antes aqui, você no começo da carreira principalmente, mas tem muita gente que faz isso avançado a carreira. Cada cliente é de uma forma diferente,
E o profissional é sério, é um profissional dedicado. Então, quando ele pega lá o exemplo que eu dei do cara que tem diabetes, ele vai estudar. Tá? Só que, meu, quantas coisas você vai ter que estudar para atender 15 clientes de perfil diferente? Quando você tem os clientes com... Quando o problema que você resolve, na verdade, quando o problema que você resolve é específico, é especializado, você estuda aquilo. Você aprende, pratica tudo que pode ser aprendido e praticado sobre aquele problema específico em relação à atividade física e aos seus clientes. Então, a sua vida melhora, porque você passa a ser... Uma outra coisa, nós falamos disso aí semana passada, nem lembro quando foi o negócio das palestras, de dar curso e tal. O que você acha que vai ser mais fácil você entrar no circuito de cursos e palestras? Você é um cara que fala sobre qualquer assunto e tá cheio, isso é uma coisa que me irrita, não devia, mas na internet tá cheio, né? Você vê lá, você acompanha os caras, aí um dia o post do cara é o curso dele sobre biomecânica da não sei o que lá. Aí, na outra semana, tem um curso dele sobre exercícios para o fortalecer, para o bumbum na nuca. Aí, na outra semana, marketing e vendas para o personal trainer. Aí, na outra, meu, é uma coisa assim, eu falo, cara, esse cara é gênio, porque não é possível. Mas pensa nisso, com a forma de você, o mercado inteiro, os clientes e o resto do mercado, quando você se especializa, quando você mostra que detém o conhecimento e a prática de determinado problema, de resolver determinado problema, isso chama a atenção das pessoas e do mercado. Então, se você quer dar palestra, quer dar curso, é muito mais fácil quando você fala uma coisa. Tava aí o Alexandre, HIIT Bodywork. O cara ele faz pesquisa científica disso, ele aplica na prática, ele fala, ele dá curso, ele faz tudo sobre isso. Né? Há alguns anos ele entrou. Tadeu, olha o Vladimir aí da Atletic, esse é forte. Então, a sua vida fica facilitada, E só uma coisa, esse tema, né, essa coisa, a gente tem muito para explorar sobre isso, né? As pessoas têm dúvidas, mas coisas para e tem o medo, né? Pô, eu vou abrir mão dos clientes. O cliente que você tem, a partir do momento que você decidiu, eu vou me especializar nisso aqui, como o Manuel, como vários que a gente conhece da SCD, você não precisa no dia seguinte chegar e falar o que eu fiz no vídeo essa semana e demitir o outro cliente. Precisa. Mas ao longo do tempo, médio prazo, esses clientes vão acabar parando de tratar. Ou até vai chegar um momento que você vai ver. Pô, há 2 anos atrás, eu não era especialista, eu atendia todos os clientes e eu cobrava R$80 por hora aula, que é um valor bom. R$80 por hora aula. Aí eu me especializei nos caras que têm diabetes, babá, e foram aparecendo, porque a minha comunicação, veja bem, a comunicação tem que refletir isso. A comunicação toda sua, o que você fala no Instagram, a forma como você se veste, a forma como você se espera, o seu cartão de visitas, os folhetos que você faz, tudo, os posts têm que refletir essa sua especialidade. Bom, aí eu fui fazendo isso e tal. E agora, esses meus clientes do diabetes, eu cobro R$150 por aula. Mas ainda tenho 2 de 80. Vai chegar uma hora que você vai falar, bom, eu vou, já deveria procurar um profissional que eu confie e tal, que atenda outros lá, e vou recomendar essas pessoas para esse profissional. E aí você vai abrir 2 vagas, vamos dizer assim, se tiver votado, na sua agenda para clientes pagando o dobro do que você estava cobrando. E eu, assim, no curso da FMS, eu até falo no final da aula que eu falo sobre isso lá, eu falo o seguinte, ó, quando você começar a ser reconhecido como especialista, as pessoas começarem a te procurar, né, prospects, possíveis novos clientes, por causa disso, eu vi aqui que você atende clientes assim assado, queria saber como é que é. A dica que eu dou lá é a seguinte, para esse cliente, já fale um preço mais alto. A hora que você começar a ser procurado por clientes que têm a necessidade em que você se especializou,
você já pode imediatamente começar a cobrar mais. Já muda lá. Na hora de falar com o cara, você já fala um pouco mais alto. Né? Isso tem funcionado para todo mundo. O Manuel acabou de falar aqui, ó, sendo especialista, você se torna referência, inclusive de outros profissionais de saúde que indicam o seu trabalho. Né? É só você pensar em você mesmo como consumidor. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Quando você está fazendo marketing, está desenvolvendo produto, desenvolvendo carreira, você tem que pensar em você como consumidor. Você como consumidor, você quer abrir o vinho com o canivete suíço ou com o rabbit? Você quer tratar do seu ombro com o clínico geral ou com o ortopedista, que já é uma especialidade, é especialista em ombros? É isso, é muito fácil. Agora, fácil decidir. Você vai decidir qual é a especialidade, é fácil entender. Você vai decidir qual é a tua especialidade e vai estudar e vai praticar e vai entender tudo daquilo o máximo que você puder. E aí, na sua região, né, você vai ser reconhecido, se comunicar isso de forma adequada, como esse especialista. Na certificação nível 1 a gente fala sobre isso e tal, e agora na 2, que vai ter domingo, algumas das pessoas estão aí com a gente, o André e tal, vai ser a primeira turma da 2, eu vou aprofundar isso. O meu tema é comunicação e diferenciação. Eu vou aprofundar isso num nível novo no negócio. Um nível que vai além do posicionamento do marketing básico. Nós vamos falar de um nível mais profundo, que é justamente para os profissionais que já são nossos membros, que já estão aqui, eles chegarem um pouco mais longe agora. Fala, Gil, desculpa. Não. Eu ia falar, a gente falando sobre facilidade profissional, Tadeu, a partir do momento que você tem essa mentalidade de se tornar um Desculpa, Gil. Desculpa, o Vladimir aqui da Atlética, ele está falando, com certeza, você pede desconto na consulta para o médico? Se for um especialista em ombro, que você sabe que vai resolver o seu problema, mas o que você pede é empréstimo para a família para pagar o cara. Isso que você pede, né? Exatamente. Muito bem, Vlad. Exatamente. Manda, continua, desculpa. Não, eu falando sobre a questão da facilidade e da otimização, a grande questão quando pensar sobre a decisão profissional é a otimização de tempo. Então, por exemplo, já falei isso outras vezes. Se alguém quiser me procurar para fisiculturismo, eu vou falar muito obrigado, mas eu tenho outros profissionais que podem te ajudar. Porque eu não estudo, eu não pratico. E a partir do momento que você decide se tornar um especialista, você focando o que você precisa de conteúdo, você precisa estudar menos e melhor. Porque você não vai ter que, de repente, descobrir uma área que é completamente nova para você recomeçar e se aprofundar. Você vai se aprofundando, dia a dia você vai compreendendo cada vez mais detalhes, que a grande questão do especialista, galera, é que ele vai apresentar para o aluno detalhes que otimizam o resultado. Presta atenção no que eu vou falar. O especialista dificilmente vai apresentar uma bíblia para o cara achar o caminho dele. Ele vai apresentar detalhes. Porque o geral, todo mundo já sabe. A questão é, qual é a sua entrega onde, com pouco, o aluno faz muito? A minha visão sobre especialista é essa. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, é uma coisa que a gente fala tal, mas ainda não é disseminado o suficiente. Talvez as pessoas tenham medo, os profissionais, né? Por mais que porque isso é muito óbvio. Na hora que eu dou o exemplo ali do canivete suíço, do coisa, fica óbvio para qualquer um. Ele fala, o negócio do médico do ombro fica óbvio. Só que o cara tem medo de assumir isso na carreira dele, porque ele vai perder, ele acha que vai perder alguma coisa, né? E realmente vai, mas vai perder para ganhar muito mais. Então você economiza tempo, como o Juliano falou, você otimiza o seu tempo. E uma coisa que é indiscutível, você vai ter melhores resultados, você vai ter mais gente para trabalhar. Eu sei que é contra-intuitivo, e as coisas contra-intuitivas são as que a gente deve prestar mais atenção. Como é que eu vou atender só uma parcela da população e vou ter mais gente mais cliente do que se eu atender todo mundo?
né? É contraintuitivo, mas é a pura realidade, porque todo mundo não está vendo nenhuma vantagem, nenhuma razão para escolher você. Todo mundo está olhando para você como o canivete suíço. É isso aí, Madonna. Vai perdendo como a Madonna recentemente teve com a gente aí, fez a coisa e está decolando a carreira dela, hein? Eu vou dar um depoimento aqui, galera. Quando eu decidi mudar o meu modelo de trabalho, através do meu encontro com a sociedade brasileira, eu tinha uma academia, eu perdi todos os alunos. Ficou só um. Eu saí do modelo de academia mais personal, eu tinha academia mais personal, canivetão suíço, certo? Canivetão suíço brabo. Aí decidimos em conjunto com a Meris, vamos deixar tudo personal? Vamos. O que os alunos da academia fizeram? Mesmo eu apresentando planos com facilidade, saíram. Foi a melhor coisa, foi a melhor perda da minha vida. Como eu ganhei fazendo isso, galera? Como eu ganhei. Isso há 12 anos atrás, hein? E uma coisa interessante, nós estamos terminando já quase, mas uma coisa interessante, Gil, é o seguinte, você já fez essa mudança 2 vezes. Né? Sim. A primeira foi essa, que aí você começou, especialista em emagrecimento e tal, né? E agora, recentemente, aí dentro do estúdio, que você falou, não, nós vamos usar o peso corporal, aqui vai ser a base do negócio, nós vamos entender todos como gerar resultados para as pessoas usando esse formato de treinamento, essa metodologia. Exato, né? Exato. Então, eu estou chamando a atenção disso porque você não precisa também, mas não quero ficar a vida inteira cuidando de diabético. Tá bom. Aliás, se você não gosta de cuidar de diabetes, nem comece, mas a vida vai te levar, a carreira vai te levar a momentos em que você vai falar, pô, apareceu isso aqui, está começando a aparecer gente para mim com essa característica e isso é um negócio que me interessa muito. O que eu faço agora? Como é que eu vou trabalhar? E aí você vai ter, talvez, como o Juliano está falando, uma segunda onda de positividade na carreira aí. Né? Exatamente. E é isso aí, pessoal. Então, hoje nós falamos aí do canivete suíço. Mais para frente, terça-feira, estaremos juntos de novo. Provavelmente não vai ser na terça, mas eu tenho a minha caixinha de ferramentas do personal trainer é maior, ela tem mais ferramentas. Então, em breve aí a gente vai falar mais para frente de outra. Tem uma que eu gosto muito, que eu provavelmente, quando for a vez da gente falar disso de novo, né, um tema desse, eu vou falar da furadeira. Da furadeira para você botar quadro na parede. Tá bom? Boa. Ótimo, Tadeu. É isso aí. Mas terça-feira a gente vai falar de outro tema sempre voltado para isso. Agora, cada vez mais a gente vai dar as dicas aqui, vai falar coisas que, se você acreditar, pega, faz e daqui a 2 meses conta para nós o que aconteceu. Certo? Show de bola, exatamente. Perfeito. Pessoal, boa sexta, bom fim de semana para todos. Quem estiver aí com a gente no domingo, na certificação no nível 2, eu estou muito animado. Eu acho que vocês vão ter, assim, eu espero que seja uma surpresa. Nós vamos discutir coisas ali que não foram discutidas ainda no mercado de personal trainer em lugar nenhum. Tá? Demorou para sair porque a gente demorou para chegar nesse estágio agora de falar. O que nós vamos falar para vocês são coisas que a gente não fala, que não foram discutidas, que ninguém fala. E vamos começar uma nova etapa aí para quem já é membro da SBPT. A partir de domingo começa uma nova etapa. É isso aí. Obrigado, Vlad, Manuel, todo mundo. Gil, bom fim de semana para vocês. Obrigado, turma. Tamo junto. Valeu. Abraço. Obrigado. Pô, Luan, chegou na hora.